Oi, gente. Bom, eu marquei esse encontro pra gente se falar assim, meio no meio da tarde, até esperar um horário mais adequado, que é o horário que todas as pessoas chegam em casa e conseguem sossegar para assistir um pouquinho essas nossas conversas, mas eu acho que mais legal mesmo é a gente fazer na hora que dá, né? Depois a gente não sabe se consegue, enfim. Minha avó dizia que quem guardava com fome, o bicho vinha e comia. Então é isso aí. Bom, essa é, sem nenhuma dúvida, a live mais difícil que eu já pensei em fazer na vida. É difícil por inúmeras razões, mas sobretudo porque depois de uma ponderação, um pensamento, uma meditação de 48 horas, eu cheguei à conclusão de que de todas as tarefas e desafios que a gente enfrenta na vida, e claro, eu trago sempre para a causa em defesa dos direitos animais, em defesa da libertação, a coisa mais difícil e complexa que existe é a gente reconhecer as próprias falhas. Não é só reconhecer, fiz caca, não, né? Reconhecer de verdade, reconhecer lá no fundo, reconhecer e ter alguma estratégia para mudar, porque senão fica também tipo tudo desculpa aí, né? Ai, desculpa não serve para nada, porque alguém vai tirar-lhe a culpa e junto com isso tira-lhe também a responsabilidade de transformar. E eu fiz uma meditação muito profunda. Eu acabei de fazer uma revolução solar aí, acabei de fazer 46 anos e hoje eu me sinto numa obrigação muito grande, um compromisso muito grande com tudo que eu faço, com tudo que eu falo, com a minha própria vida e sobretudo com a causa que eu resolvi colaborar, às vezes representar, por que não, né? Então, o que acontece? A vez mais recente que a gente se encontrou, eu estava enfurecida, tomada de fúria mesmo. Com um tanto de razão, eu ainda acho que eu estava mesmo cheia de razões, né, com motivo suficiente, mas nada nessa vida pode me parecer tão nocivo hoje quanto, dentro do contexto do mundo que a gente vive, quanto alguém com raiva, com fúria, se manifestar e deflagrar em outras pessoas, por motivos inclusive bons, né, que é a parceria, fúria também, raiva também. E eu tenho visto muitas coisas acontecerem no cenário mundial, acompanhando a luta por liberdade, por libertação, coerência, uma comunicação truncada, caótica, né, acelerada demais. Eu tenho visto quanto a gente mete os pés pelas mãos, não é por maldade, muitas vezes não é por maldade, mas mete os pés pelas mãos. E se a gente não aprender a colocar freio na mesma medida em que a gente bota acelerador, a gente está perdido. Quem está perdido? Todas as pessoas e todos os seres, e no nosso caso, os animais. Então, a gente não tem o hábito, a gente não foi educado para reconhecer as próprias falhas, a gente não foi educado para reconhecer e ponderar e de alguma maneira estratégica e com esforço e empenho, rever todo esse caminho e mudar. Por quê? Porque a gente tem muito orgulho, porque a gente tem muita raiva, porque a gente tem muito medo, porque a gente tem muita tristeza, porque a gente é educado para ser inseguro. E hoje eu tive a bênção de estar ao telefone com um amigo que eu amo de paixão, Rodrigo Goglieri, e a gente conversou muito a esse respeito, o quanto parece que está todo mundo certo e ao mesmo tempo está todo mundo fazendo coisas muito danosas para si mesmos e uns para os outros, né? E a gente não está avançando. Então, claro que é muito difícil, no meio de tudo isso, a gente reconhecer, porque além do orgulho, além da soberba que a gente cria e a gente cai nessas fendas com muita facilidade, ainda tem aquele medo que a gente tem de pensar assim, mas e agora? E as pessoas que concordaram comigo? O que eu vou fazer? Elas não vão mais gostar de mim? Ou elas não vão mais me ouvir? Ou elas não vão mais confiar em mim? Porque elas estavam me apoiando. Além de tudo, a gente faz reverberar por muito tempo para legitimar a nossa ação. A gente arranja 1000 razões para reafirmar aquilo. Então, além de estar furiosa e de disparar uma série de impropérios que naquele momento era o que eu tinha mesmo, né?
eu também acionei isso em outras pessoas. E essas pessoas são pessoas muito legais, são pessoas parceiras, são pessoas que dispensaram tempo da vida delas, tempo útil da vida delas, para falar e para apoiar o meu sentimento naquele momento, para acolher o meu sentimento. E aí, de repente, eu penso, bom, e agora eu vou chegar para elas e vou bancar o Raul Seixas e dizer, eu quero desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. E isso vai gerar um descompasso, uma desconfiança. Poxa, Nana, você não sabe o que você fala? Uma hora você grita, manda todo mundo se fuder, e daí aparece 2 dias depois falando, não, a gente tem que ser legal. Bom, então é por isso que a gente precisa conversar bastante para poder explicar e arrumar tudo, porque a vida não se resolve assim, né? A gente não resolve as coisas com uma meia dúzia de gritos e palavrões, assim como a gente também não resolve as coisas falando, ai gente, calma. Aliás, falar calma para alguém que está nervoso, bravo, triste, especialmente se sentindo injustiçado, eu acho que equivale mais ou menos a invocar o diabo e duvidar. Porque ninguém que está nervoso, chateado e se sentindo injustiçado vai conseguir ouvir alguém que chega e fala assim, ai, não é assim que você faz, calma. Isso só gera mais raiva. E eu acho que a gente precisa aprender a ser mais hábil na hora de corrigir o amigo, na hora de dar uma contribuição pacificadora. E é por isso que nós que temos uma ligação com a espiritualidade, um compromisso com a subjetividade, a sutileza, nós somos muito descredibilizados. Porque a gente cai de paraquedas no meio do caos do outro, no meio que o outro, na hora que o outro tá triste, furioso, arrasado, foi assaltado, a mãe foi estuprada, o irmão morreu, e fala assim, ai, calma, não é assim, calma, você não pode sentir isso. Quando a gente faz isso, a gente faz o outro se sentir um monte de lixo. Na hora, a gente joga água no outro e diz pra ele, de uma maneira indireta, que ele tá sendo tolo, que a razão dele não é nada. E isso só piora a situação. Então, a gente precisa desenvolver no paralelo uma habilidade para olhar para o outro mesmo como se fosse a gente. E pensar, peraí, vamos ver, você está coberto de razão, fulano. Você tem todas as razões do mundo para estar tendo o direito de se defender. Você não é obrigado a ficar calado, você não é obrigado a dar outra face e apanhar sorrindo, alegre, saltitante, dançando tchá-tchá-tchá. Mas o que é que você deseja? Porque nesse momento, se você quer só desabafar, você conseguiu. Mas se você tem uma preocupação em mudar esse estado de coisas e conseguir alguma justiça, então talvez a gente possa pensar num método mais efetivo, mais eficaz. Porque não vai dar resultado. Então o que acontece? A gente também vai perdendo a mão. Porque com a parceria das pessoas que têm estado ao meu lado, eu também esqueci que eu invado a vida de pessoas que não sabem nem quem eu sou. São pessoas que estão ligadas, mas se não quiser que você desligue, mas gente, olha só, isso não vai ajudar a gente a se comunicar. Eu preciso entrar na casa das pessoas para falar sobre a consciência, sobre o respeito e a ética pelos animais. Então eu não posso encerrar apenas em amigos e parceiros, eu vou precisar falar para quem não sabe quem eu sou. E eu não posso esperar que essa pessoa entre no meu perfil e veja todo o meu trabalho e comece a pensar, mas eu entendi, então ela é uma artista que trabalha muito, que vive às custas dela mesma, que dá contribuição para, entendi, então tá bom, porque as pessoas não vão fazer isso. E aí o que acontece é que a gente acaba criando um caos e vira depois uma porradaria que a gente não consegue mais sair. E eu estou preocupada com isso porque eu sinto que eu podia ter feito melhor. Eu não acho que eu estivesse errada em me sentir indignada de ter sido atacada por uma pessoa que agiu de maneira covarde, que foi incauto, que foi irresponsável, maledicente. Eu não acho que eu tenha eu não vou falar nada, eu vou ignorar. Eu continuo com a hashtag não me calo, mas não me calar significa que eu preciso aprender a me expressar melhor, porque o que eu senti com aquele meu ataque de fúria contra uma pessoa que realmente estava fazendo coisas muito horríveis, foi que as pessoas
que são minhas parceiras e que entenderam e que acompanham o meu trabalho e me conhecem, elas ficaram do meu lado, mas eu suscitei raiva nelas que elas poderiam não ter tido, que elas poderiam ter sobrevivido muito bem sem sentir todo aquele ódio. E as pessoas que não acompanham o meu trabalho, não me conhecem, não entendem nada do que eu estou falando e nem sequer sabiam do que eu estava falando e também não estão nem aí para isso, elas simplesmente vão gravar a minha cara e nunca mais, quando eu for falar nem de amor e nem cantar uma música ou dançar uma dança maravilhosa em relação aos direitos dos animais, elas vão querer me ouvir. Então, sentir que eu dei uma descontribuição nesse momento por ter cedido ou acedido a uma fúria, por mais justificável que ela fosse, não foi legal para mim. Eu me senti irresponsável em alguma instância. Claro que eu vou redizer, eu nunca vou virar um algodão doce. O Vinícius Índigo é um menino que me acompanha, ele morava em Salvador e ele acompanhava já o meu trabalho, é uma criança da idade do meu filho e ele já acompanhava o meu trabalho. E aí, por uma obra do destino, ele veio morar na minha cidade e estudar na classe do meu filho. Essas coisas que a gente chama de coincidência, mas que não são coincidência. E aí ele disse pra mim, Nana, por favor, não me decepcione, não vai se transformar num algodão doce. E eu acho que ele tá certo e eu não pretendo fazer isso. Eu pretendo continuar falando de uma forma firme, eu pretendo continuar levando a mensagem de justiça, de paz, de libertação, de uma forma muito contundente, firme e clara. Mas eu preciso tomar um posicionamento mais responsável em termos de desandar, né, de essa coisa maluca, porque eu lido com pessoas que não vão e nem têm a menor intenção de investigar todo o meu trabalho para depois compreender por que eu estou naquele estado de coisas. E essa invasão que eu fiz com o meu estado de fúria, ele vai afetar pessoas que só vão criar um cenário pior do que o que nós já temos. Uma outra questão é que assim, sobre invalidar o que cada um faz na vida. E hoje também conversei bastante isso com o Rodrigo. Ninguém é mal ou bom. Todos nós somos uma mistura bagunçada de coisas benignas e coisas malignas, de coisas benéficas e coisas maléficas e etc. Nós vivemos um binarismo que separa as pessoas em bons e maus. Por quê? Porque isso é do gibi, né? Isso é do cartoon, isso é comercial, é muito mais fácil. A gente cria monstros e depois a gente mata, e aí a gente cria heróis e depois depõe. E isso gera na gente uma facilidade de julgamento muito grande. E então, assim, só que a gente ainda não encontrou, a sociedade não encontrou uma maneira mais eloquente de falar sobre coisas que trazem benefícios e coisas que trazem danos. Então a gente se expressa sim, porque todo mundo sabe que, separando assim, pelo menos no grosso, a gente já tem mais ou menos uma ideia. Quem está do lado da generosidade, da paciência, das perfeições, né, das virtudes, e pensa no outro, altruísmo, né? Essas pessoas normalmente ocupam um tipo de espaço. E aquelas pessoas que não têm nenhuma preocupação com o outro, que são gananciosas, que têm muito desejo e cedem todos aos seus egoísmos, elas estão do outro lado e nós formamos subgrupos no meio de tudo isso. Mas o fato é que não dá para eu exigir que as pessoas que me encontram numa live, xingando, gritando, mandando as pessoas para todos os lugares mais horríveis do mundo, elas parem para pensar que eu fiz um CD com não sei quantas músicas lindas, que eu danço vestida de pássaro nas sapatilhas de ponta. Eu não posso esperar isso, por duas razões. Em primeiro, porque ninguém tem essa obrigação. Ninguém tem obrigação de ficar investigando para depois avaliar. E isso gera, inclusive, um impacto, porque fica parecendo uma pessoa esquizofrênica, né? Primeiro ela vai lá, dança vestida de borboleta, depois ela manda o mundo inteiro ir tomar no cu. E isso daí não é legal. E a outra questão é que uma coisa não pode justificar a outra. Por mais que a gente considere que uma pessoa pode ter salvo 200 milhões de vidas, o dia que essa pessoa resolver matar alguém,
ela vai precisar ser responsabilizada. Não dá pra falar, mas ela salvou 200 milhões, aí agora ela tá matando um, mas poxa, você tem que levar em consideração que ela salvou. Não dá. E eu precisei aplicar isso a mim mesma. Porque quando a gente quer mudar o outro, a gente não consegue nada. Mas quando a gente quer mudar a gente mesma, a gente consegue. E eu acho que nesse momento, tudo que eu quero é mudar a minha própria atitude em relação a isso. Eu tenho observado que o cenário tá tumultuado, que as pessoas estão se atacando. E só quando eu olho o outro fazendo isso, é que eu começo a falar, poxa, eu também fiz isso e não tá legal, entendeu? Pra dar porrada, e aí vem todo mundo e dá porrada também. E a gente sabe, no meu caso, eu tava falando de um senhor que fez um perfil fake pra falar coisas horríveis de mim e coisas infundadas, coisas que não tinham nenhuma cognição com a realidade. E aí eu já tava chateada, chateada não, tava muito brava mesmo, porque eu já tenho sido vítima, assim, de alvo, né, vamos falar alvo, que é melhor do que vítima, mas eu já tenho sido alvo de ataques de um monte de homens que ficam o tempo inteiro insistindo em me xingar, o tempo todo em dizer que tá faltando isso, que tá faltando aquilo pra mim, usando um monte de vocabulário grosseiro, né? Aquele filósofo que fica batendo em todas as mulheres, xingando todas as mulheres e que começa a fazer afirmações provocativas acerca da minha vida, particular inclusive. Então são pessoas muito levianas. E eu tenho uma vida muito louca e corrida, eu tomo conta da minha casa sozinha, eu não tenho nenhum funcionário, nem quero. Eu tutelo quase 30 animais que eu resgatei de situações muito difíceis. A gente é artista, então artista apanha demais, é sempre tratado de qualquer jeito, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir recursos. Então eu já vivo no fio da navalha. Eu passo o dia inteiro recolhendo lixo, recolhendo cocô, limpando viveirinho, escrevendo texto, compondo música. Quando alguém vem e fala alguma coisa de mim, eu já tô no limite. E aí para eu sair das estribeiras e falar um monte para essas pessoas, não muda a roupa. Só que eu quero repensar esses métodos. Por quê? Porque eu não estou falando só por mim. Embora eu ache muito cruel colocar sobre o nosso ombro o peso de representante. Eu não sou representante de nada. Se eu pudesse ser inspiração, eu fico muito feliz. Representante eu não quero ser, porque eu não tenho categoria, eu não tenho condições para isso. Oi, Leni, tudo bem? Então, assim, eu não tenho essa pretensão de ser representante de nada. Mas eu quero ser inspiração. E se eu puder mudar o mundo, se eu puder mudar as coisas, eu vou me esforçar bastante para isso. Então, eu quero dizer para as pessoas que acompanham o meu trabalho e que têm me visto ultimamente muito exasperada, muito brava. Não vou mudar a minha voz pela paz e pela justiça, pela liberdade, pela libertação. Eu vou continuar sendo uma mulher que tem uma história que tenho a obrigação de respeitar. Eu tenho que respeitar a minha história. Eu tenho que respeitar o fato de que eu sou uma mulher que nasceu numa ambiente de grande opressão, cujo pai não tinha respeito nem pela mãe, nem por ninguém, cujo E tudo isso é uma reverência que eu tenho que prestar. Eu não me sinto no direito de desconsiderar tudo isso que eu passei e que tantas outras meninas e mulheres passam e resolver me transformar numa pacifista poliana que abaixa a cabeça pros opressores. Isso eu nunca vou fazer. Não me calo continua sendo a minha hashtag. Eu continuo sendo muito mais Chiquinha Gonzaga e Frida Kahlo do que Jesus Cristo e Gandhi. Mas esse é o meu perfil, o que nunca vai legitimar nenhum ataque de ódio e muito menos que eu deflagre em pessoas esse ódio também. Então, eu espero que esse vídeo repercuta tanto quanto repercutiu o outro. Porque eu notei que, assim, as pessoas legais que estão junto, elas falam pra gente. Mas as pessoas que não estão junto e que não são tão legais assim, elas falam por trás. Isso é muito negativo, porque faz a gente acreditar numa ilusão estatística, uma estatística absolutamente impossível de ser confiável, de ser considerada confiável, né? Porque a gente fica acreditando que está todo mundo a teu favor e de repente você percebe que não está não. E muitas pessoas, inclusive, vêm falar com a gente.
com alguma inabilidade, como eu disse, né? Olha para uma pessoa que tá brava, injustiçada, furiosa e fala, calma, não é assim, você tem que dar outra face. Isso é o péssimo. Não façam isso, gente, nem na minha vida, nem na de ninguém. Não façam isso. Se você não tem habilidade para pacificar, não pacifique, fique quieto, porque você ajuda muito, né? Você vai e espera que a pessoa caia em si, a gente acaba engolindo o monstro, deixa ele saltitando lá dentro até a hora que ele acalma um pouco e a gente volta. Vamos voltar. O que que custa? Ai, desculpa, quebrou um pouco aí a nossa conexão, mas vamos tentar encerrar então, só para que eu espero que esse vídeo repercuta, tanto quanto repercutiu o outro, porque o que eu sei é que eu me senti muito responsável por uma atitude mais consciente, quando eu notei o quanto que as pessoas, todos nós, já andamos cansados, esgotados, pelas tampas. A gente já anda muito cansado de injustiça. A gente vê bombeiros que salvam porcos e depois as pessoas matam, trituram e servem os porcos para os próprios bombeiros, em tese salvadores, né? Salvadores do dinheiro. A gente está cansado de ver gente dizer amo mesmo carne, quero que se dane. A gente está cansado de ver as lágrimas dos animais, a gente está cansado de ver as lágrimas dos seres mais puros e sensíveis e indefesos da face da terra, e a gente já está no fio da navalha. Então, assim como eu, que estou o tempo todo já no fio da navalha por cuidar de tanta coisa e me desdobrar tanto e de repente ver que vem alguém inventar uma mentira ao meu respeito e me xingar injustamente, que aí eu venho para a live e faço como se o mundo todo fosse 200 pessoas amigas. Não são. E aí eu jogo tudo isso no lixo porque o nosso orgulho nos faz nos perder. E aí eu percebo que as pessoas que já estão cansadas, que já estão esgotadas, são como estopins. E aí uma fagulha que eu jogo desperta bombas inimagináveis que as pessoas depois nem sabem lidar com elas. Se para mim, que tenho um treino de 17 anos de meditação, é difícil chegar nesse momento, muito difícil, tá, gente? É muito difícil, porque a gente tem uma série de cascas, de orgulho, de medo, de tudo. Imagine para quem não tem um treinamento. A outra questão é que eu reforcei muitas vezes, eu contei a minha história para as pessoas sobre qual é a linha da minha vida que chega nesse momento. E então a gente vai precisar de discernimento para entender que ser namastê virou uma coisa de pouca credibilidade, porque está faltando cognição, está faltando habilidade. A gente não deve chegar para o outro simplesmente e dizer, não é assim, vamos ser bonzinhos, vamos dar a outra face, vamos apanhar sorrindo. Não é isso não que a gente quer. A gente precisa ser mais responsável, inclusive quando a gente tenta pacificar. Não é porque a gente vai falar de paz que tudo que a gente falar é maravilhoso. Às vezes a gente é idiota falando de paz também. Assim como às vezes a gente é muito eloquente falando de guerra. É comum que às vezes a gente fale assim, peraí, vamos simplesmente separar o joio do trigo agora, para a gente poder saber o que a gente vai fazer com isso. Então, separar feijão de milho é uma coisa, gente. Separar farinha de fubá é outra muito diferente. Tem misturas que se transformam em misturas muito homogêneas. E essa homogeneidade precisa ser cuidada. A gente precisa ter mais responsabilidade. Então, assim, a ideia não é ser um bonzinho, cabeça baixa, não é ser um tonto, não é ser um pau mandado e não é ser essa modinha, mala no pescoço, bata branca e todo mundo ali, imagina, não é assim, a gente tem que ser suave, senão senão eu vou comer mais carne. Se você gritar comigo, aí que eu como porco mesmo, aí que eu arranco o olho do porco e fico brincando com ele estourado por aí. Não é isso. Eu nunca serei isso. Jamais. Em nenhum momento eu pretendo aliviar para os opressores. Em nenhum momento eu tenciono me tornar uma pau-mandado ou uma moloide, uma mongoloide, uma tosca por conta da defesa pela paz. Eu nem sou uma pacifista, eu sou uma libertária, mas eu acho que a liberdade atravessa também os campos de paz, né? E de pacificação. O que eu estou querendo dizer é que eu não pretendo
continuar com um discurso explosivo e que de repente invade as coisas, derrama e ninguém consegue aproveitar. Eu gostaria muito de me fazer mais útil e de fazer com que as pessoas tivessem um aproveitamento melhor. Então, este cuidado eu terei, né? Mas deixando muito claro mesmo, de verdade, que a ideia não é me tornar uma tonta. Quem sabe fazer esse tipo de coisa, quem sabe ser pacífico de verdade, tem poder de transformação. O resto é um bando de arremedador. Então, todas as outras pessoas que vão vir falando mansinho, sem conteúdo nenhum, eles são só uns arremedadores, né? E a gente não tá aqui para arremedar ninguém. Eu canso de dizer que se tem alguém que poderia me dizer, Nana, fica quieta. E talvez eu ficasse mesmo, é o Oberon. Porque o Oberon, ele faz uma paz que eu admiro. Ele sabe fazer. Eu nunca vi o Oberon sendo mole. Eu nunca vi o Oberon sendo um tonto que fica querendo bancar o dançarino das estrelas e fica ali com uma cara de panaca. Eu nunca vi. O Oberon tem um projeto maravilhoso chamado Muco. Ele faz palestras muito eloquentes, ele faz isso com paz. Então, o Oberon é uma pessoa que eu respeito. Mas eu nem nasci com o traquejo do Oberon, né? E eu sou muito Chiquinha Gonzaga mesmo. Ontem eu postei uma cena que pra mim ficou antológica, eu nunca esqueço. E aí eu até vou contar pra vocês, porque quando a gente compartilha do YouTube, vai pro Facebook, ninguém consegue nem ver, né? E aí, é assim, a Chiquinha Gonzaga era uma musicista irreverente, que quebrava aqueles padrões envernizados de uma sociedade que fica o tempo inteiro dizendo que mulheres têm que ficar de perninhas cruzadas e ser muito francesas, falar com biquinho, e ser muito bonitas e ser muito fofinhas, né? E ela não era nada disso. Ela fez com a música dela. E aí, ela, oprimida pelo marido, um marido austero e tal, na época, eu nem me lembro quem é que fazia, enfim. E aí, eles estão numa reunião na sala com um bando de perua da época, todo mundo lá, a sogra tocando a música dela no piano. E ela tá no quarto, assim, irritadíssima, porque ela é sempre oprimida, porque nada ela pode dizer, porque nada ela pode falar, porque ela tem que ser fofa e chique. Ela irreverente e talentosa como era. E aí o marido dela, bravo, porque ela não estava presente na sala, na frente das amigas da mãe e tal, daqui a pouco ela desce as escadas, porque a sogra está tocando a música dela, a modinha que ela fez. E aí as peruas falam assim, ai que linda, a sogra apresenta ela e fala, essa aqui é minha nora. E aí ela fala assim, nossa, que linda, ai que bonitinho, como você podia tocar nos nossos saraus, eu não sabia que você era tão talentosa, como é o nome dessa sua modinha? Aí ela olha e fala assim, chama-se Modinha de Merda. E eu achei fantástico, porque isso na época da Chiquinha Gonzaga, no meio da sociedade, era um tapa na cara, era um murro, era um soco no estômago. E aí hoje, em pleno 2017, quando as crianças ouvem funk com todos os impropérios e expressões mais grotescos possível, vir alguém tentar calar a minha voz, falando que eu não tenho direito de dizer palavrões, porque isso é feio, mas assim, não há nenhuma fenda de possibilidade de eu acatar. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Então, assim, não significa que amanhã eu vou parar de dizer qualquer coisa que eu achar justo dizer. O que eu estou dizendo e afirmando aqui é que eu quero mudar a minha abordagem em relação à raiva, à fúria. Se eu conseguir tirar essa fúria e deixar só uma indignação e uma necessidade de justiça e uma necessidade de liberdade, de libertação, para mim vai estar ótimo, tá? Porque eu realmente não fui talhada para ser Lady Di, menos ainda, né? Eu não consigo abaixar minha cabeça. Eu tenho uma história de vida que me deu experiência suficiente para acreditar que a gente precisa parar de se calar diante de opressores, de opressões
do tipo aqui esse filósofo Paulo Giraldelli costuma fazer com todas as mulheres, ou esse Luiz Fernando Freitas aí, que é assim, uma pessoa louca, uma pessoa desequilibrada, e o que não dá para eu fazer mais é entrar no desequilíbrio dessas pessoas. Então eu vou continuar produzindo textos, música, dança e lives, porque esses nossos encontros são muito saudáveis, né? É quando a gente se encontra e pode mudar tudo que a gente fez e tomar um outro propósito e outras medidas. Eu vou continuar produzindo isso dentro de uma abordagem de força, de pulso e de jeito nenhum de se calar e nem de murchar a orelha e enfiar a perna, rabo entre as pernas. Só que aquele tom de ódio que eu estava mesmo enfurecida, eu pretendo não aceder mais, porque eu acho que isso não me levou a um lugar confortável do ponto de vista do que eu defendo, que é a justiça, né, pelos animais. Então, assim, sem sombra de dúvida, essa é a live mais difícil que eu já fiz, né? Ao mesmo tempo que a gente diz o que disse, a gente tenta peneirar e salvar o que precisa ser salvo, né? Não é tudo que tem que ir para o esgoto. Como eu disse, eu vivo ouvindo as pessoas dizerem assim, não jogue a criança junto com a água do banho. E é isso que a gente precisa pensar. Uma coisa é jogar a água do banho, a água que você lavou a criança, tá suja. E outra é jogar a criança. Eu não pretendo fazer isso. Então nós temos uma luta por libertação animal, nós temos uma luta por libertação de todo mundo, né? Porque quem não é livre não pode libertar. Nós precisamos ter discernimento e parar de fazer esse binarismo que nos separa entre bonzinhos e malzinhos e entender que todos nós somos uma mistura de tudo isso, mas que a gente precisa aprender a salvaguardar. Quando faz coisa ruim, e quando faz coisa ruim, a gente tem que se ajudar também. E tem que aprender a reconhecer que, independente de qualquer orgulho que a gente tenha, a gente precisa vencer, passar para frente e avançar, porque nós temos uma luta aí e os animais não falam nem eles só falam o que eles têm que falar e a gente não pode esquecer disso de jeito nenhum. Os protagonistas dessa luta são eles. Nós precisamos cuidar deles e não de nós. Então tá todo mundo muito preocupado em se colocar, né, em achar um lugar, mas eu hoje, na minha conversa com o Rodrigo Guglielmi, eu senti muito essa dor, porque eu percebi que a gente ultimamente, todo mundo, né, tá muito ofendido, e tá muito como se todo mundo tivesse em carne viva, né, em pele mesmo, machucada, que tudo que a gente faz ofende, e todo mundo leva tudo pro pessoal, a gente não considera que nós temos uma coisa que precisa ser ultrapassada, né, e a gente tá se ofendendo com as coisas e tá ofendendo os outros também muitas vezes sem saber. Eu não sei coisas sobre gênero, por exemplo. Hoje tem gays, héteros, aí tem os fóbicos e aí tem os que são transexual. Eu não entendo essa linguagem e sei que se eu não tiver muito cuidado, é muito possível que eu faça alguma coisa e ofenda a pessoa sem a menor intenção. Isso precisa ser melhor falado. Então, quando a gente se sentir ofendida, a gente precisa aprender a ter meios hábeis a desenvolver meios hábeis para poder dizer, olha, você cometeu um erro e você está se referindo de uma maneira indevida, você está colocando sofrimento na vida de outras pessoas, reveja, é de propósito ou não é? Aí se a pessoa falar é de propósito, aí a gente taca-lhe pau, mas enquanto a pessoa não disser é de propósito, merece o benefício da dúvida, e eu acho que a gente fica trocando ataque o tempo inteiro nos nivela muito mal, né? No final das contas, eu tive que reconhecer. A Sandra Helena veio e falou umas coisas para mim que eu achei muito pertinentes. Ela veio e me deu uma contribuição bem legal. Outros amigos fizeram de maneira nada hábil, mas também tentaram, foi o que eles tinham naquele momento, e isso também precisa ser considerado. E aí eu repensei, eu falei, nossa, poxa, verdade, né? A gente pode rever algumas coisas, a gente pode pensar que eu entrei num embate em que eu me nivelei com uma pessoa que poderia ter sido retirada de cena, né? É verdade, assim, se eu não uso bota de couro, e isso é óbvio e evidente, e eu me sinto atacada, me defender é legítimo, mas o meio que eu utilizei para fazer isso eu não achei hábil. Se fosse uma outra pessoa fazendo, eu teria falado, nossa, tá ruim, entendeu? Tá ruim. Inventa um jeito melhor, porque
porque assim, você disparou todos os impropérios e fez o cara ganhar o benefício de estar alinhado com você. Ou seja, eu realmente me nivelei com uma pessoa que não merecia nenhum crédito. Enfim, dá para salvar coisas ainda, a gente espera que dê mesmo, estamos juntos. Não tenho, vou reafirmar isso, tá, gente? Eu não tenho nenhuma intenção de me tornar minimamente submissa a esse tipo de opressão. Eu vou continuar gritando bastante, mas eu pretendo avançar na habilidade dos gritos e evitar de deflagrar em outras pessoas fúria também, porque isso não é legal. Quando a gente faz isso, a gente chama os outros para fazer também, e aí vira tipo guerra de estádio ou guerras piores, tá? Então eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes, as pessoas que acompanharam essa polêmica aí, essa questão toda. Tem muitas outras coisas acontecendo no mundo, isso não pode ganhar mais tempo do que deveria, né? Isso daí é um detalhe ridículo no meio de um mundo inteiro, onde crianças morrem. A gente precisa aprender a parar também com essa palhaçada de querer pedir paz de um jeito mole e frouxo, porque essas pessoas que são citadas como os grandes que venceram, seja Mandela, seja Cristo, seja quem for, essas pessoas fizeram um lindo caminho. Mas dizer que eles resolveram as coisas também não resolveram, não resolveram mesmo, porque a Ku Klux Klan tá aí, né, de tocha em punho, gritando morte para todo mundo, o neonazismo tá aí, vivíssimo. As pessoas continuam massacrando animais inocentes, crianças e mulheres mortos de calça arriada lá na Síria, estuprados antes de morrer. E então dizer que essas pessoas foram maravilhosas porque elas apanharam rindo e deram a outra face para todo mundo e por isso eles venceram, não sei, eles não venceram. Eu acho que eles conseguiram fazer um lindo caminho e conseguiram muito boas influências, mas eles não venceram e a luta continua e a gente está aqui ainda para quebrar muita pedra. De um jeito ou de outro a gente ainda tá aqui para quebrar muita pedra. Não dá para falar, não, eles venceram, é só fazer igual que dá tudo certo. Não dá tudo certo. Não é assim, não. A gente tem muita coisa para fazer ainda e se calar está fora de questão. Mas desenvolver meios mais hábeis para falar, se desculpar quando for preciso e rever o caminho quando for necessário, eu acho que é uma escolha que me agrada bastante. E a gente tá junto, continuamos juntos. Obrigada, gente. Um beijo enorme para vocês e para todo mundo que eu não consegui acompanhar, mas que aí agora eu desligo, publico e aí eu vou falar com todo mundo no particular, tá bom? Beijo, tchau.